Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em sua vida, em sua casa, em nossa vida, em nossa casa. Uma vida sem paz, logo da ressurreição, quando Jesus entrou naquele ambiente que os discípulos estavam de portas fechadas, a primeira coisa que Jesus fez foi desejar-lhes a paz. E salvo engano, parece-me que por 2 ou 3 vezes, Jesus falou-lhes da paz. Falou no início, falou no final para os discípulos, naquela mesma oportunidade, naquela mesma ocasião. A vida sem paz é uma tragédia. E, sobretudo, o discípulo, a discípula de Jesus, precisa da paz. Não a paz que o mundo dá, como disse Jesus. A paz do mundo, ela é transitória, ela é circunstancial. Ela tem a credencial do interesse, dos narcóticos que a vida, que as amizades se nos dão, daquilo que o dinheiro pode comprar, daquilo que nos pode favorecer. Então não é dessa paz que Jesus está falando. Jesus fala daquela paz. Você lembra daquele momento que no meio da travessia, o vento, a tempestade os discípulos estavam a ponto de ir a pique e Jesus dormia na proa da embarcação. Jesus dormia. Então Jesus está falando de uma paz que transcende a escassez, que transcende os ciclones, os turbilhões que a vida se nos traz, se nos apresenta. É a paz que, mesmo quando estamos vendo o fim de tudo, mesmo quando mas ainda assim, é aquela paz, confiança do profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, eu desejo, queridos, não poeticamente, não como um vício de linguagem que sempre que a gente fala, quero vos cumprimentar, quero vos saudar com a paz do Senhor. Não. Eu desejo, queridos, que a nossa vida seja uma vida repleta de paz, aquela paz que Jesus veio trazer para nós. Que na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, em todas as circunstâncias com as quais nos deparamos, no trabalho mais duro, mais difícil, mais complicado, mais exigente de força, bruta força física, que lá tenhamos a paz. Sábado com Maria. Hoje fizemos uma pequena vigília, das 3 horas da manhã, e agora há pouco terminamos as 1000 Ave-Marias. Coloquei você, meu irmão, você que não conheço, você que é inscrito no nosso canal, você que nos apoia, você que permite que entremos na sua casa, no seu local de trabalho, junto aos seus familiares, através dos nossos vídeos. Mesmo sem te conhecer, mas coloquei você. Coloquei você, algumas pessoas que nos têm pedido oração. Quantas pessoas, irmãos? É impossível um discípulo de Jesus não sentir o coração arder quando a gente sabe de tantas notícias. Pessoas que a gente ama, pessoas que a gente preza e que estão sofrendo muito. Pessoas que estão batendo em muitas portas, nas portas que deveriam oferecer, se não a solução, mas pelo menos atender dignamente aquela pessoa. E essas estruturas, esses mecanismos, a maioria
muitas das vezes trata mal, muitas das vezes não tem um atendimento adequado, muitas das vezes não tem um médico, e pessoas simples iguais a nós, que estão na mesma embarcação, ainda tratam mal as pessoas que ali chegam. Eu sempre digo que quem vai a um hospital não vai passear. Ou vai visitar alguém que está doente, ou está sofrendo, está com dor, está levando alguém que está necessitada. E quantas pessoas que estão ali para atender, recepcionistas, tratam as pessoas com tanto desprezo, com tanta humilhação. Meu Deus, pessoas que não têm paz, é visível, é nítido. Essa constatação, é nítida essa constatação. Pessoas que poderiam estar em qualquer outro lugar, menos ali, menos ali. Então, queridos, que possamos ter essa paz que nos incomoda. Eu confesso a vocês, eu sou muito incomodado. Eu não gosto de ver dor. Eu não gosto de ver dor. E eu creio que ninguém gosta. Mas quantas pessoas, no meio das dores alheias, ainda contribuem para que essas dores aumentem? A insensibilidade. É uma falta de paz, é uma falta de ser cristão. E o que dói é que, às vezes, muitas dessas pessoas se dizem cristãs. Às vezes tem até uma Bíblia lá em cima do balcão, né? Vez por outra estão lendo a Bíblia. E, por sinal, falar nisso, nessa contradição, hoje, neste sábado com Maria, a liturgia, como sempre, é rica. A liturgia é riquíssima, queridos, e traz para nós uma mensagem extraordinária, a começar pela primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Quando ele fala do exemplo. Só para contextualizar um pouco, na segunda viagem missionária que o apóstolo São Paulo fez, ele chegou a Atenas. Mas Atenas estava mergulhada na filosofia, no sincretismo, havia inclusive o altar ao Deus desconhecido. A hora que chegasse o Deus desconhecido, eles tanto adoravam, prestavam um culto ao Deus desconhecido, porque eles sabiam que havia, e se de repente alguém chegasse com essa divindade, uma divindade desconhecida, inclusive já havia um altar para que ela ali fosse, a sua imagem fosse colocada. Os filósofos estoicos e epicureus disseram para São Paulo: olha, sobre esse assunto aí a gente te escuta depois, tá? É uma premissa filosófica, né? Quando o filósofo diz: olha, deixa isso aí para depois a gente conversa sobre isso, depois eu te escuto, pode sair fora. Então eles fecharam as portas, porque São Paulo pregava uma mensagem, queridos, que era escândalo para judeus. Era loucura para os gregos. Então, quando aqueles filósofos escutaram aquela conversa, história de ressurreição, Deus que se fez homem, que morre na cruz, que ressuscita, olha, esse negócio a gente te escuta depois. Outra hora a gente escuta. Eles fecharam as portas. Isto aconteceu na segunda viagem missionária de São Paulo. Aí de lá, ele foi a Corinto, que era uma capital de uma grande província romana. E ele foi à sinagoga judaica, que era o seu costume, afinal, ele era um fariseu. Só que lá na sinagoga, aquela mensagem também incomodou. Ali o tempo fechou de uma tal forma que ele teve que sair do reduto da sinagoga e foi aos pagãos. E lá encontrou uma abertura extraordinária. Lá a mensagem caiu de uma tal forma que surge a grande, poderosa Igreja de Corinto.
Assim que tudo estava consolidado, assim que ele organizou os líderes, aquela coisa toda, ele foi embora. Tempo depois, ele fez a sua terceira viagem missionária. Desta feita, ele foi para Éfeso, que era a capital da província romana da Ásia. E ele fixou a sua residência em Éfeso. De Éfeso, ele saía para fazer as visitas pastorais, digamos assim, as missões. E foi exatamente nessa sua terceira viagem missionária, estando em Éfeso, que ele recebe uma delegação de Corinto. E essa delegação contou-lhe o declínio que estava a grande e robusta igreja de Corinto. Coisas inimagináveis, queridos, inimagináveis estavam acontecendo naquela comunidade. São Paulo chega a dizer, inclusive nem entre os pagãos se ouve coisa semelhante. Nem entre os pagãos houve-se coisa semelhante. E é exatamente aí que ele vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios, que na verdade é a segunda. A primeira carta aos Coríntios foi perdida, a segunda virou primeira e a terceira virou segunda. Então é nesse contexto que ele vai escrever este conteúdo da leitura de hoje, a primeira leitura, primeiro aos Coríntios, capítulo 4, do 6 seguinte. Irmãos, olha aqui, o cristão que não tem paz, o cristão que não se torna exemplo. Olha o que é que São Paulo está dizendo, queridos. É muito fácil a gente usar Bíblia, ler Bíblia, estudar, pregar. É muito simples, queridos, é muito simples, é muito confortável isso. Mas a exigência não é que sejamos ouvintes, não é que sejamos pregadores, mestres. É que sejamos cumpridores da palavra. Cumpridores da palavra. E olha aqui o que é que São Paulo vai dizer. E isso, queridos, me chama a atenção, porque a gente andando por aí, a gente vê coisas absurdas. Pessoas que têm um exemplar da Bíblia ali, a cara parece um Satanás. Esta semana mesmo estive em um ambiente, o exemplarzão da Bíblia ali, e a pessoa olhando lá para a Bíblia. A pessoa não te dá atenção, a pessoa não te respeita, a pessoa... É uma incoerência, uma discrepância, um divórcio absurdo. E olha o que é que São Paulo vem dizer para nós. Este sábado com Maria é rico, queridos. Este sábado com Maria, hoje, como sempre, a liturgia é grande, para nós é tremenda. Irmãos, apliquei essa doutrina a mim e a Apolo, por causa de vós, para que o nosso exemplo vos ensine. Para que o nosso exemplo vos ensine. Queridos, a maior credencial de um líder, a maior credencial de um cristão é a coerência. É o exemplo, a autenticidade. Essa é a maior credencial, essa é a maior credencial que, sobretudo, o discípulo de Jesus precisa. E nós, como cristãos, queridos, se existe um povo do qual o mundo espera alguma coisa, é do povo cristão. Porque, de certa forma, queridos, o cristão, o cristianismo, ele veio trazer, a partir de Jesus, e a gente crê nisso, a solução, a resposta para tudo. Tudo aquilo que até então o mundo sucumbia, o mundo estava desorientado, chega lá Jesus de Nazaré e começa a fazer prodígios, coisas extraordinárias. Pronto, esse é o fulano. Aí os discípulos de Emaús disseram: rapaz, tu és o único que não sabes o que aconteceu.
Hoje é o terceiro dia que Jesus de Nazaré, aquele profeta poderoso em obras, palácio, que morreu, acabou. Eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Ou seja, Jesus disse assim, não acabou nada não, só está começando. Só está começando. Então, a partir disto, eles correm para Jerusalém, 11 quilômetros de Emaús para Jerusalém. E quando chegam lá para dar a notícia já estava estabelecida, pronto, de fato Jesus ressuscitou. Então aquilo que parecia ser um ponto final tornou-se um ponto de partida. Agora é que a coisa vai a todo vapor. A morte não tem poder sobre ele, a morte não pode detê-lo. E é a partir dessa dinâmica que o cristianismo, Jesus vem estabelecer o 8º dia, que é o primeiro dia da semana, ou seja, um tempo novo na história, e esta é a dinâmica do cristianismo. Então o cristianismo precisa viver este tempo novo, este tempo de resposta, este tempo de solução. E se tem algum reduto social, se tem algum povo do qual o mundo precisa ver exemplos claros, é o povo cristão, é a igreja de Jesus Cristo, aquele que lê Bíblia, aquele que ora, aquele que reza, aquele que comunga, quem reza 1000 Ave Maria, quem reza o terço, o Santo Rosário todos os dias, quem faz as novenas. O mundo espera ver exemplo dessas pessoas, e São Paulo ele vem dizer exatamente isto. Apliquei essa doutrina a mim e a Apolo por causa de vós, para que o nosso exemplo vos ensine. A maior credencial de um líder, a maior credencial de um cristão, de alguém que está em uma função, sobretudo de chefia, mas não somente. Quaisquer que sejam as funções, e as mais indignas, as mais simplórias, que se possa exercer, ela precisa ser exercida com o exemplo, com a dignidade. O mundo espera isso de nós, e São Paulo está dizendo isto. A aula que estamos dando para vocês é o nosso exemplo. E ele começa a falar aqui coisas extraordinárias, queridos. Ele começa a falar coisas tremendas. Para que o nosso exemplo vos ensine a não vos inchar de orgulho, tomando partido de um contra o outro. E a não ir além daquilo que está escrito. Queridos, eu vou falar um negócio aqui, não está, me veio agora na mente. A não vos inchar de orgulho, tomando partido de um contra o outro. São tantas pessoas na igreja, queridos, estou falando de nós, católicos, que estão criando partidos. E cada partido aglutina um público, uma multidão. E é um partido contra a Igreja de Jesus. E é um partido contra, ou seja, pessoas que estão, para eu não ir muito, não ser um pouco como, não é relapso, eu vou mandar um recado direto aqui. Frei Tiago, meu querido irmão, sua bênção, o senhor é um sacerdote. Pare com isso.
O Senhor está criando um partido. O Senhor está criando um partido, meu irmão. Nos conhecemos. Já estivemos em missões juntas, já preguei, né? O que é isso? Não faça isso. Não faça isso. O Senhor está lutando contra a igreja de Jesus, meu querido. Quanta palavra jogada fora contra o Papa. Meu querido, 2000 anos de história. 2000 anos de história. Será que este momento que estamos vivendo é pior que o século das trevas, da escuridão? Quantas turbulências a igreja já viveu? Quantas turbulências, quantos casos terríveis, quando dizemos que a igreja é santa e pecadora, porque ela tem o seu viés de pecado. A igreja não é apenas a Santíssima Trindade, não são apenas os santos, os arcanjos, não é apenas Nossa Senhora. Nós estamos nessa igreja e nós temos que bater no peito por minha culpa, por minha máxima culpa. A igreja é pecadora por causa do Senhor, meu querido, e de mim. O nosso pecado não atinge ao Senhor. A Deus não faz, a Santíssima Trindade não se torna pecadora por causa dos meus pecados. O meu pecado não macula a Santíssima Trindade. Agora, a santidade da Santíssima Trindade deveria envolver-me para que eu busque esta santidade. Mas quando eu não busco esta santidade, quando não configuro-me com a Santíssima Trindade, eu estou transmitindo e propagando o meu pecado, e não a santidade da igreja, que vem de Deus. Leia a oração de número 5, leia lá a oração de número 5. Será que o Senhor também não peca? Será que o Senhor não falha? O Senhor é o novo Adão, a partir do qual tudo está começando? O que é isso? O que é isso? E tantos outros falando as piores coisas contra a igreja. A história da igreja mostra o seu viés. Nós que somos um povo santo e pecador, nós que somos um povo santo e pecador, como está lá na oração de número 5, oração litúrgica. João Paulo II era teólogo de fundo de quintal. Bento XVI, teólogo de fundo de quintal, porque eles falaram isso com propriedade e está escrito. É pecadora por causa de mim, por causa do Senhor, por causa de nós, por causa de nós. E pode ser pecadora até por causa do Papa. Será que Papa Francisco está fazendo coisas piores do que tantos outros que já fizeram ao longo da história da igreja? São história. O Senhor sabe que infalibilidade não é sinônimo de impecabilidade. Francisco peca. E por isso ele vai confessar. Por isso ele vai confessar. E ele tem dado exemplo disso para todos nós. O que vamos ganhar? O que vamos ganhar tomando partido um contra o outro? Que o nosso exemplo vos ensine a não vos inchar de orgulho, tomando partido de um contra o outro. Vamos lá? Estou falando, meu querido Frei Tiago, o que o senhor fala torna público, está público. Então, vamos lá.
Quem te fez melhor que os outros? O Senhor é melhor que o Papa Francisco? O Senhor é melhor que todos os bispos? O Senhor é melhor que o Concílio Vaticano II? Quem te fez melhor que os outros? O que tens que não tenhas recebido? Se o Senhor é sacerdote, o Senhor recebeu a investidura, a ordenação da igreja, meu querido. Meu coração está apertado de dizer isto. E eu lutei e não ia falar isso, mas eu creio que veio a contento esta leitura agora. Porque tem coisas que é melhor a gente calar e deixar. O que tens que não tenha recebido? Se o Senhor é sacerdote, é por causa da igreja. Foi ela que lhe ordenou. Foi ela que lhe ordenou. Mas se recebeste tudo o que tens, por que então te glorias? Como se não os tivesse recebido? Vós já estáis saciados, já vos enriquecestes. O Senhor parece que está bem confortável, numa posição que, olha, isso é tomar partido, meu irmão. O Senhor está prejudicando a igreja de Jesus, meu amado. O Senhor está criando um partido, uma facção dos santos. Vocês estão se considerando igual aquele outro grupo, que é o único que tem o Espírito Santo. Os outros ninguém tem. Apenas eles têm dons, carismas, eles são e querem tirar as pessoas de tudo quanto é movimento da igreja para passar para lá. São facções. São Paulo está dizendo isto aqui. Apliquei essa doutrina a mim e a Apolo por causa de vós, para que o nosso exemplo vos ensine a não vos inchar de orgulho, tomando o partido de um contra o outro. Movimentos que criam partido, sectarismos. E aqui eu repito as palavras de Jesus a Judas. O que tens a fazer, faze-o logo. O que tens a fazer, precipita-te a fazer logo, imediatamente. Para de estar postergando, para de estar disseminando a cisanha no meio do povo de Deus. São Paulo fala como exemplo, alguém que se coloca como exemplo. No versículo 11, ele diz: até a presente hora padecemos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e vivemos errantes, fatigamo-nos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e abençoamos, somos perseguidos e suportamos, somos caluniados e exortamos, tornamo-nos como que o lixo do mundo, a escória do universo até o presente. Isso aqui estava acontecendo lá na igreja de Corinto, que São Paulo havia fundado há pouco. Cresceu, ficou bonita, olha, ficou um negócio, coisa de louco a igreja de Corinto. Só que parece que tudo que cresce ensoberbece, se incha, se enche de orgulho. São Paulo vai terminar dizendo, olha aqui, escrevo-vos tudo isso, não com a intenção de vos envergonhar, mas para vos admoestar como meus filhos queridos. De fato, mesmo que tivesseis 10.000 educadores na vida em Cristo, não tendes muitos pais, pois fui eu que pelo anúncio do Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Ó, ele está falando com autoridade. Ele está falando como exemplo, sem hipocrisia, alguém que é exemplo. E por isso estou dizendo que a maior credencial, a maior identidade de um líder, de um cristão,
seja qual a função que ele exerça. É a coerência, é o exemplo. E foi exatamente com esta identidade, com esta autoridade, que Jesus respondeu o questionamento dos fariseus. Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Por que fazeis o que não é permitido num dia de sábado? Foi a pergunta dos fariseus para Jesus e para os seus discípulos. Passaram num campo, colheram espigas, debulharam, comeram. E Jesus entra na questão. Foi com a identidade do exemplo, da coerência, que Jesus responde ao questionamento dos fariseus. Ou seja, quem tem fome deve comer. E não importa o dia, não importa a hora, não importa a estação. Quem tem fome não pode esperar, queridos. O mundo está esperando de mim, de você, de cada um de nós, uma resposta coerente, queridos. Jesus, ele responde com a coerência. Vocês não leram? Vocês não leram o que fez Davi? Entrou no templo, pegou os pães da proposição que só o sacerdote competia a comer, e ele comeu e deu àqueles que estavam com ele. A religião, queridos, que não atende às necessidades elementares da vida, não é crível. Não esqueça disto. A religião que não atende o básico da vida não é crível. Como nenhuma lei, nenhuma regra, ela é superior à vida. Leis e regras que desfavorecem, que não contribuem para a vida, elas são indignas. São Paulo falou como um exemplo. Jesus está colocando isso aqui como um verdadeiro líder. Coloca-se a favor da vida. E a palavra de Deus, queridos irmãos, ela não é para ser decorada. Ela é para ser posta em prática. Ela não é para ser repetida fora de contexto, para justificar interesses ou acharmos que sabemos mais que os outros. Não, não, não. A nossa prática religiosa, queridos, ela vai além. A nossa relação com Deus, ela precisa ir além. Porque se não for além, nós vamos saber muito de Bíblia e ter do Gênesis ao Apocalipse decorado. Mas a gente não vive. Aí nos tornamos cínicos, hipócritas, incoerentes, desprezíveis. Porque tem coisa tão nojenta, queridos. Por causa de vós, o meu nome é blasfemado. Por causa de vós, que dizeis que tendes Nossa Senhora. Por causa de vós, que dizeis que são cheios, repletos do Espírito Santo. Por causa de vós, o meu nome é jogado na lama. E quantas vezes eu tenho que incluir-me no meio desse vós? Por tua causa, Sidney. Todos nós temos que bater no peito e dizer, por minha culpa, por minha máxima culpa. Abramos os nossos celeiros, queridos. Abramos os nossos celeiros com fé naquele que dá chuva e sol para todos.
Nós temos perdido a fé, temos perdido a confiança em Deus e por isso não nos tornamos mais exemplo, por isso nos fechamos. Anulamos em nós a capacidade de ser para o outro exemplo, de ser para o outro fonte de bênção. A fé de Maria Santíssima, queridos, neste sábado com Maria, hoje já rezamos, repito-me, desde 3 da manhã. E não estamos fazendo nada demais, queridos. Somos servos inúteis. Somos servos inúteis. Não estamos fazendo nada demais. Somos servos inúteis. Neste sábado com Maria, diante desta liturgia tão poderosa, tão rica, o seu exemplo coerente de mãe da vida, daquela que, pela sua obediência, se nos abriu a porta do paraíso, que Eva, pela sua desobediência, havia fechado. Esta devoção do sábado com Maria, queridos, esta fé de Maria Santíssima no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que se manifesta na escassez, que se manifesta naquele momento que acabou, não tem mais. A fé de Maria Santíssima se revela e se mostra autêntica, dizendo para nós: façam tudo o que Ele vos manda. Ela aponta-nos para Jesus Cristo. Ela é a mãe da vida. Ela é a mãe da vida, queridos. O nó da desobediência que Eva atou, Maria Santíssima desatou com a sua obediência. Ela permitiu que a vontade de Deus se realizasse em sua vida. Ela permitiu que o querer de Deus fosse o seu querer. Ela conformou-se. Ela para nós é exemplo. E quantos de nós estamos desprezando? Quantos de nós estamos jogando afora? Não queremos. Nós colocamos pessoas, né? Colocamos muitas pessoas aí de exemplo, isso aqui. Maria Santíssima não pode ser exemplo para ninguém. Mas para nós cristãos católicos, ela não é facultativa. Ela é exemplo. Pessoa coerente, pessoa autêntica. Mãe puríssima, mãe castíssima, vaso insígne de devoção. Para ela precisamos olhar, queridos. Para ela precisamos olhar com todo carinho, com um carinho filial e fiducial, porque ela nos diz como. Quando São Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, eu fico pensando essas palavras na boca de Maria Santíssima, queridos. O que significam essas palavras nos lábios de Maria Santíssima? Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Se teve alguém que imitou Jesus nos detalhes, que mulher perfeita. Aquela que o arcanjo ao chegar lhe diz, salve agraciada. Salve agraciada, o Senhor é contigo. Quem mais na história recebeu saudação semelhante? Quem mais? Salve agraciada, o Senhor é contigo. Ela foi cumulada de todas as graças, de todas as graças, de todas as bênçãos, ou seja, não existe bênção, não existe graça que possa ser dispensada a 8 bilhões de pessoas que hoje vivem no planeta, fora os bilhões e bilhões que por aqui já passaram, e aqueles tantos que ainda passarão, que não tenham repousado sobre Maria Santíssima. Ela foi completa, ela foi repleta. Eu desejo que neste dia, toda sorte de bênção, toda sorte de graça, possa derramar-se sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa história. Lutemos, queridos, para ser exemplo.
Não é fácil, é difícil, é complicado, porque somos incoerentes, somos reticentes, somos falhos. O pecado está no nosso DNA. Mas a igreja traz para nós todos os dias, como hoje, nessa liturgia, esta reflexão tão linda. Vamos parar com essas facções? Vamos parar com essas facções? Vamos amar a nossa igreja? A igreja é minha mãe? Quem somos nós para estar falando mal da nossa mãe? Isso é uma indignidade muito grande de um filho. Sobretudo esta mãe, que tudo nos dá. E se alguma coisa temos, o que temos que dela não tenhamos recebido? Que tal como Jesus Cristo, que esteve a favor da vida, que nós também possamos abrir os nossos celeiros. Não coloquemos nenhuma regra, nenhuma lei, nenhum estatuto acima da vida, mas vamos favorecer a vida. Quantas pessoas ao nosso lado que estão literalmente precisando de comida, queridos, pessoas que estão passando fome e Deus chama-nos. Jesus chama-nos, Ele quer contar conosco, Ele quer que os nossos ombros sejam os ombros do bom pastor. Ele quer que venhamos dar um testemunho autêntico. Vamos parar de apontar o dedo. Por que os teus discípulos fazem o que não é lícito? A lei proíbe. Não viram o que fez Davi? Eles estão colhendo espigas e comendo porque estão com fome. Não é especulação. Não é para inflacionar a situação, para vender ali na frente, não. Eles estão com fome. E há um povo hoje, queridos, que está com fome em todas as dimensões. Que pela intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, desça sobre todos nós a bênção deste Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.